Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui aprofundando o seu conhecimento dentro do mercado financeiro de capitais. E nesse ponto do seu estudo, nós vamos aqui falar um pouco sobre finanças pessoais. Um tópico bastante interessante e hoje em dia é bastante em moda, né, pela CVM, pelo Banco Central, até por organismos internacionais, a tal da educação financeira. Então é disso que nós vamos falar um pouco aqui agora, tratando aqui das finanças pessoais, em particular no planejamento financeiro, né? Então o planejamento financeiro é o processo de se gerenciar, ou cada pessoa gerenciar o seu dinheiro com o objetivo de atingir a sua satisfação pessoal. Permite que você controle a sua situação para atender às necessidades e alcançar os seus objetivos no decorrer da vida, né? Então, é sobre isso que nós vamos aí nos aprofundarmos então um pouco mais. Esse processo, né, do planejamento financeiro dentro das finanças pessoais inicia-se com a etapa do diagnóstico da realidade financeira do indivíduo. Então, ali, primeiro, situando como é que está a situação financeira do indivíduo. Com isso, o indivíduo saberá quais são os seus ativos, né? Quais são os seus bens e direitos, né? E quais são os seus passivos, ou seja, aquilo que ele deve ou aquilo que ele tem como planejamento para o futuro, né? De modo a quantificar o seu patrimônio líquido, quanto que ele tem, então, os seus ativos, subtraindo o seu passivo, quanto que ele tem, então, de bens e direitos líquidos, depois de paga todas as suas despesas, né? E aí, uma coisa extremamente importante também que se conheça é o fluxo de caixa, porque às vezes o seu patrimônio pode não estar líquido e ele tem despesas imediatas. Então, aí é importantíssimo que se conheça o seu fluxo de caixa. A gente ouve muito falar disso em empresas e nem sempre a gente ouve falar desse tratamento ativo-passivo, fluxo de caixa para pessoas físicas, mas é tão importante quanto na pessoa jurídica se fazer isso na pessoa física, né? A próxima etapa, depois desse diagnóstico, né, consiste na elaboração e adoção de um orçamento financeiro, de modo que você consiga, então, realizar suas operações com bastante tranquilidade, sabendo que tudo está colocado na ponta do lápis, né? Então, nós vamos falar um pouco disso aí, dentro das finanças pessoais, os conceitos de orçamento pessoal e familiar, receitas e despesas, né? Fluxo de caixa e situação financeira, pensando nisso tudo que nós fizemos essa pequena introdução, né? Então, o orçamento pessoal, como uma ferramenta dentro do qual se lista, né, todas as despesas familiares que não podem ser cortadas, né, como aluguel, escola, supermercado, etc., mas aquelas que ocorrem em determinados períodos, matrículas escolares, material didático, impostos como IPTU e IPVA, e ainda deixar uma margem para imprevistos, né? É aquilo que os atuários, né, o pessoal que mexe com seguro, chama de sinistro, né? Então aí você tem que ter uma folga de fluxo de caixa ou aquilo também que quando a gente monta o orçamento a gente chama de caixa, né? Qual a parte que deve estar líquida desse orçamento ou até mesmo desses bens para que você não sofra aí nenhum revés, né? Ressalte-se também que existem os gastos fixos, né? Que tem o mesmo valor todo mês. De outro lado, deve-se somar todas as rendas regulares da família, né? Aí você não vai colocar as rendas extras, né? Que são rendas regulares, e os gastos variáveis, né? Que são recorrentes, mas não têm valor definido, como a conta de energia. Então, você pode fazer uma previsão disso, em sabendo essa previsão, você pode fazer uma provisão, né? E aí, então, você está organizando o seu fluxo de caixa e já considerando a sua necessidade de folga financeira, né? Hoje, popularmente, se chama de caixa, né? Portanto, uma vez consideradas as receitas e as despesas, aí nós estamos falando familiar, né? O que sobra pode ser destinado para se criar uma reserva
de emergência, uma poupança, né? Poupança no sentido de aplicar esse dinheiro, guardar esse dinheiro dentro do mercado financeiro, né? E aí, em seguida, que você já fez essa poupança, você pode realizar investimentos. Por que a poupança tem um termo, tem uma expressão diferente de investimento? Porque a poupança é aquilo que a gente trata como tendo liquidez imediata. Os investimentos pode ser aquilo que você não tenha já liquidez tão rápida. Por exemplo, quando você negocia imóveis ou você negocia fundos imobiliários que não tenham tanta liquidez, ou mesmo quando você atua no mercado de ações, pensando aí em ter uma renda passiva. Então, você trabalha com um horizonte maior do que o curto prazo, né? Então, mapeando essas situações para que você possa se planejar, tentando aí, buscando alcançar os seus objetivos, né? Dentro do fluxo de caixa, o indivíduo pode observar e controlar de forma prática todo o dinheiro que ele recebe ou gasta durante um determinado período, sendo praticado por todos, porém de forma, antigamente, né, desconhecida cientificamente. Esse período pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Normalmente, a pessoa física, quando ela depende de uma renda, de um fluxo de caixa que se encaixa com a sua renda, normalmente esse período é mensal. Casos excepcionais em que a pessoa receba os seus rendimentos de forma semanal ou até quinzenal, né? Mas, de qualquer forma, é esse equacionamento das receitas e despesas dentro de um período que haja esse casamento, né? Isso é importante. O principal objetivo a se fazer um fluxo de caixa é manter o controle e, portanto, a ciência do que está acontecendo com suas finanças, tá certo? Esse que é o objetivo importante. Você não vai conseguir operar no médio e no longo prazo se você não conhecer o curto prazo, ou seja, conhecendo o curto prazo, você consegue até se provisionar, isso como nós falamos, um investimento com mais liquidez, para poder deixar a folga para que você possa fazer até a sua aposentadoria, seja ela na previdência aberta, seja ela através de investimentos como título público, como ações, mas você vai precisar conhecer o seu fluxo de caixa para que você possa fazer isso com bastante tranquilidade. Vamos falar um pouco agora de patrimônio líquido, ativos e passivos e índice de endividamento. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu não sei nem quanto a minha dívida total ou quanto eu devo atualmente, quanto minha dívida está ou quanto eu devo atualmente. Além de outras funções, o balanço patrimonial, de uma pessoa natural, registra as dívidas contraídas e seus passivos, itens que geram despesa. Por exemplo, um imóvel, ele gera despesa. Ele pode ter uma visão de rendimento de médio prazo, mas se sabe que ele tem no curto prazo IPTU, manutenção, água e luz e tudo mais. Além, é claro, de levantamento dos bens e direitos que ela possui para os períodos de análise. Então, o balanço, né, o patrimônio líquido, para que você possa chegar em quanto tem de disponível, quanto tem de compromisso ou quanto tem de despesa, mesmo sendo em ativos, né? Então, é importante que você faça esse controle do patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido vai ser, então, a diferença entre os proventos que o indivíduo recebe e o que ele comprometeu dessas receitas através de algumas obrigações como dívidas, né? Esse resultado poderá ser positivo ou negativo, né? Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: eu gasto a proporção que ganho. Quando a pessoa gasta a proporção que ganha, ele dificilmente vai conseguir fazer uma poupança para o futuro, ou porque ele tem o hábito de gastar tudo que entra, né? Então, aí ele fazendo esse balanço, esse patrimônio líquido, que é o balanço, a diferença entre o que ele recebe e o seu fluxo de caixa e aquilo que ele deve, né? Mesmo sendo em investimentos que ele já fez, ou mesmo em despesas, ele vai conseguir saber quanto ele pode gastar, de modo que ele tenha uma sobra para poder cuidar desses interesses dele de médio e de longo prazo. Embora esses proventos tenham sido usados na compra de ativos, né, você pode saber que esses ativos podem
aí também trazer despesas, né? É claro que no futuro se espera receitas, mas no curto prazo pode trazer despesa, né? Bom, vamos falar um pouco agora do índice de endividamento. Observamos que é representado pela composição do endividamento, a imobilização do patrimônio líquido e a imobilização de recursos permanentes e os diversos índices de liquidez, tais como a liquidez corrente, a liquidez geral, a liquidez imediata e a liquidez seca. Então, esses conceitos que nós falamos aí, índice de liquidez, né? Como a liquidez corrente, liquidez geral, liquidez imediata e liquidez seca, são conceitos de finanças normalmente aplicáveis aí às finanças corporativas das empresas, né? Que agora nós estamos tratando de que esses indicadores também devam ser usados aí no planejamento financeiro, dentro da visão do índice, quando eu quero saber o índice de endividamento da pessoa. Para se fazer o cálculo, então, desse índice, é preciso passar por 3 passos. Bom, eu estou falando com você, mas você está tendo acesso aos slides, então não precisa se preocupar em decorar isso, você vai poder fixar esse conceito tanto em exercício como olhando aqui o slide novamente, né? Então, para fazer o cálculo desse índice de endividamento, a primeira parte é calcular o valor total das dívidas e receitas do período que você está controlando. Então, se é para 1 mês, se é para 6 meses, né? O segundo, né? Dividir o total das dívidas pela receita líquida. E o terceiro, multiplicar o coeficiente obtido por 100 para se ter o resultado exato da porcentagem das dívidas em relação ao que você ganha. Tá? Então, usando aqui, calcular o total das dívidas e receitas naquele período, dividir o total pela sua receita líquida e aí multiplicar por 100 para saber qual que é essa porcentagem. Se ela é abaixo de 100, se ela é acima de 100%, e nesse caso está sendo dito que você está comprometendo mais do que você tem. Então, é pegar aqui o slide e colocar ele em prática aí. Outro ponto importante dentro do planejamento financeiro das finanças pessoais é o grau de conhecimento do mercado financeiro e a experiência em matéria de investimentos. Nós vamos tratar aqui no próximo módulo sobre finanças comportamentais. As finanças comportamentais é que vão entrar aqui exatamente nessa experiência em matéria de mercado financeiro. Então, por hora aqui, vamos falar do grau de conhecimento do mercado financeiro. A melhor forma de explicar o risco para que o investidor está inserido, né, que ainda não possui o conhecimento específico ou objetivo sobre aquele tema no mercado financeiro, começando por citar uma frase, né? Não coloque todos os ovos numa única cesta. Eu costumo brincar um pouco quando eu estou falando disso com meus amigos, meus alunos, eu digo assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta e também não coloque essas cestas todas na mesma van, né? Aquele pessoal que transporta ovo. Então não adianta colocar em cesta separada, mas colocar na mesma van, né? Então, a ideia nesse contexto aqui, que nós estamos falando, que está por trás disso, é da intenção, o interesse de diversificar os seus investimentos, né? Porque os investimentos guardam uma correlação entre eles. Por exemplo, aquela quantidade de ovos segregada de um outro pacote, mas todos colocados na mesma van, significa que se existir um sinistro com a van, todos os ovos terão problemas. Muito possivelmente todos ou a grande maioria. Isso é o efeito correlação, ter todos os ovos na mesma van, né? Então, a ideia é diversificar esses investimentos em razão de existir uma correlação entre eles. Essa correlação pode ser mais forte ou pode ser mais fraca, né? Ainda que você não consiga eliminar todo o risco que a gente fala de sistemático, usando o exemplo da van de novo, né? Todos os ovos na van, então aí todos os ovos estão dentro do mesmo sistema que é a van. Então, muito embora você não consiga diversificar totalmente o risco sistemático, é importante que você encontre caminhos para poder fazer essa diversificação. Nós vamos aqui,
ao longo desse treinamento, nós vamos estar passando para você todas as maneiras que existem aí da diversificação, inclusive com modelos matemáticos explicando isso daí, tá bom? Ainda na preocupação com o grau de conhecimento do mercado financeiro e a experiência pregressa, né, em matéria de investimento, as expectativas racionais, aquele pessoal que analisa, que estuda o comportamento dos mercados, vão afirmar que todos os agentes econômicos, aqueles econômicos deficitários, superavitários, né, fazem o que é melhor para si, em virtude de poderem processar com precisão todas as informações disponíveis que são oferecidas, né, no mercado, de modo que podem fazer previsões acuradas, né, precisas, sobre o comportamento dos ativos. Então é muito importante frisar para os investidores a importância de adquirir conhecimento a respeito dos seus investimentos, das suas aplicações, para que se possa ter melhor controle, entendimento e confiança nos seus investimentos. Então aqui nós fizemos uma introdução sobre o planejamento financeiro, do grau de conhecimento dos produtos, e já fizemos uma introdução aqui na parte de gestão de risco, quando nós falamos aqui da diversificação e falamos um pouco aí de ferramentas estatísticas, que é a correlação. Então, essas ferramentas são muito utilizadas nesse gerenciamento de risco de investimentos, no planejamento financeiro. Então, aqui foi feita essa introdução, mas nós vamos continuar falando mais desse assunto aí, tá bom? Até mais e muito boa sorte!